Vou te falar. 4h57. Sobre as chuvas, lá no Recife, a coisa não tá fácil, chuva há muito tempo, deslizamentos, tudo muito ruim. A Jéssica Aquino traz aqui uma atualização pra gente também. Fala, Jéssica. Boa tarde, Ronald e Zaidan. Tarde. É isso mesmo. Boa Sobe tarde. para 7 o número de mortes em acidentes provocados pelas chuvas que atingem a região metropolitana de Recife há 2 dias. Um jovem de 18 anos morreu após sofrer um choque elétrico numa área alagada na zona oeste da cidade. De acordo com testemunhas, Valdomiro Simões da Silva Neto estava voltando do trabalho quando se desequilibrou e encostou na parede de uma casa abandonada e foi atingido por uma descarga elétrica. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Jardim São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso, que foi registrado como morte a esclarecer. As grandes metrópoles precisam cada vez mais de novas ideias, viu, Zaidan? Porque as atuais não estão sendo capazes de fazer a gestão do aumento gradativo da população, dos recursos que o município tem para oferecer, da área permeável que os municípios têm para oferecer, as áreas de moradia. São Paulo, a maior cidade da América Latina, está sofrendo brutalmente em diferentes regiões. Tem aí o Jardim Pantanal, que não nos deixa mentir, porque já é uma situação de 30 anos que é exatamente desse jeito. As grandes metrópoles têm grandes desafios, mas precisa sempre de gente que tenha novas ideias, porque as atuais parece que não estão funcionando, não. E os administradores não têm direito à resignação. Eles precisam, embora você tenha todo esse caos urbano, né, essa falta de planejamento e muita coisa que foi feita, como você falou há pouco, em nome do progresso, né, com a ideia de que realmente aquilo era o progresso era derrubar árvore, era fechar córrego, era asfaltar tudo que se via pela frente e tal. Então ainda é possível mudar isso, buscar a formação de muitas áreas permeáveis, né? Priorizar a permeabilização, espaços com terra, com capim que absorve a água. As construções devem levar isso em conta, o tipo de construção. Porque senão você está administrando o caos. Se você apenas fica resignado, só vai piorar, né? A tendência é a não achar soluções, e é exatamente isso, criar uma postura de coitado de mim que tem que administrar toda essa situação. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês, amanhã tem mais. Bom jogo, até amanhã. Obrigado, Manuel. Valeu. Abraço, Ronald e Maria Eugênia, até amanhã. Até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. No seu rádio Esporte em Debate, hoje até 19 horas, porque tem bola rolando. 19h30, Estádio Brinco de Ouro, Guarani e Água Santa, que o Leandro Bolles tá registrado, vai transmitir para você. Então, até às 7 da noite, muito esporte, informação e debate em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atenção para o Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco entre Guarani e Água Santa? Existe favorito?
para este jogo. Opine 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação da Macaca na vitória sobre o Noroeste? Resultado foi justo? Opine 97102-1493. Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Luiz Miguel e João Vitor projetam o duelo contra o Água Santa. Podendo assumir a liderança do Grupo B, Guarani recebe o Água Santa daqui a pouco às 7h30 da noite no Brinco de Ouro. Anderson Leite, Caio Melo, Isaac e Matheus Regis foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição de Maurício Souza. Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita no gol, Lucas Justen, Lucas Rafael Rodrigues e Emerson Barbosa na defesa. Natan Camargo, Matheus Sarará ou Caio Melo. Lembrando que o Sarará está pendurado, né? Se tomar o cartão amarelo, desfalca o time do Bugre no derby. E Isaac no meio campo. Luiz Miguel ou Matheus Regis, João Vitor e João Marcelo no ataque. Substituído contra o Palmeiras, após se lesionar sozinho, Meia Giovani não tem previsão de retorno aos gramados. Em busca de reforços para a sequência do estadual, Guarani sonda Raí Nascimento, atacante ex-Bahia. O jogador fez seu processo de base no futebol espanhol após chamar atenção em Xerém pelo juvenil do Fluminense. E tem também aqui o destaque no portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Diretoria faz a avaliação física antes de confirmar ex-Vitória. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Alberto Valentim explica alterações feitas na equipe. Alberto Valentim diz em recuperar atletas fisicamente e projeta cada jogo como uma final. Com um time reserva, Ponte vence o Noroeste fora de casa e entra momentaneamente na zona de classificação do Grupo D. Bruno Lopes foi o autor dos 2 gols na vitória da Macaca. Já de olho no derby 209, elenco da Ponte se reapresentou na tarde de hoje no CT do Jardim Olina. Elvis tem lesão detectada e vai desfalcar a Macaca na sequência do Campeonato Paulista, ou Paulistão Sicredi. Projeção é que ele fique fora de ação por pelo menos 2 semanas para se recuperar de uma lesão na parte anterior da coxa direita. Ainda em processo de recuperação da cirurgia na coxa direita, Gé pode não ser inscrito pela Macaca para a disputa do Campeonato Paulista. O limite para clubes escolher os 30 nomes da lista A será 11 de fevereiro. Portanto, hoje é dia 6. Dia 11 é terça da semana que vem. Então terei que inscrever até na terça da semana que vem. E aí, se o time se classificar para as quartas de final, pelo regulamento, pode mudar 4 peças. Pode substituir 4 jogadores para as quartas de final. Mas a lista final tem que ser entregue à federação até o dia 11 de fevereiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre a Ponte Preta. Reservas garantem segunda vitória seguida da Macaca. E tem as pautas do dia.
Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Notícia 1. Um dos maiores laterais esquerdos da história, Marcelo, anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria do futebol. Aos 36 anos, o ídolo de Fluminense e Real Madrid publicou um vídeo nas redes sociais para oficializar a sua despedida dos gramados. Marcelo conquistou 5 títulos da Liga dos Campeões, uma Conmebol Libertadores, além de títulos de menor expressão e 2 participações na Copa do Mundo. Pauta 2. Neymar se diz chateado com Jorge Jesus por declarações sobre condição física. Astro rebate declarações do técnico do Al Hilal sobre estar abaixo dos companheiros de time. Abre aspas. O campo fala. Quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu. Quem fazia os gols era eu. Fecha aspas. Pauta número 3. Pelo segundo ano consecutivo, janela da Série A bate marca de 1 bilhão em reforços. Palmeiras, Botafogo e Bahia puxam a fila de gastos no ano, enquanto Ceará e Vitória lideram a lista de investimentos de clubes com mais contratações. Corinthians passa batido no mercado. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h09 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para essa dica importante demais da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você poderá comprar as peças pelo melhor preço para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 17h11 está no ar. Esporte em debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E no Switcher, cortando a imagem e mandando para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Lucas Pessoa. E a coordenação é de Gil Kleber. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, junho de 2021, no Brinco. Época triste, pandemia, portões fechados, começou 18h30 daquele sábado e nesse dia o Brasil registrava 500 mil mortes por Covid. E aí o Regis, aos 41 do primeiro tempo de entrada, fez um único gol. O Guarani venceu 1-0, o Regis teve uma grande passagem 2021 pelo Guarani. Daniel Paulista era o técnico. Ah, e o goleiro era Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita, o goleiro nesse dia aqui. E o Guarani quase subiu pro Brasileirão. Aí quando chegou 2022, o Regis foi para o Curitiba. Quando chegou abril 2023, o Regis volta para o Brinco numa transação com o Jamerson, que foi para o Curitiba. Inclusive saiu uma notícia dias atrás aí que o Vitória estaria interessado no Jamerson. Mas a segunda passagem do Regis foi terrível, sucumbiu junto com o time, né? Olha, só para ter uma ideia, primeira passagem, 36 jogos e 9 gols. Segunda passagem, também 36 jogos, mas assim, não era titular. E marcou apenas 2 gols, total de 72. O Regis, hoje, ele encontra-se no Goiás, né? Ele está lá desde 2024. E agora, 2025, ele fez 6 jogos no Goiás. Fez assim, se ele entra, ele é substituído. Ou ele entra no segundo tempo. E uma nota triste aqui, é que no dia seguinte desse derby aqui, no dia 20 de junho de 2021, faleceu o Lucas, um atacante revelado pela Ponte, que no derby de outubro de 2002, quando no Brinco, a Ponte de virada venceu por 4-2 e quebrou um tabu de 15 anos. O Lucas fez o segundo gol.
faleceu aí no dia seguinte. Mas 19 de junho de 2021, um sábado, no Brinco Derby, 1-0 Bugre, gol de Regis. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para essa quinta da carne fresca. Assim bovino fresco pedaço, R$ 34,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino sem cordão, R$ 79,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Peito de frango com osso fresco, R$ 15,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Pernil suíno fresco com osso, R$ 14,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17:19, Esporte em debate no seu rádio. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aí aos amigos de todos os dias aqui no nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Hoje um pouquinho mais curto, em função do jogo do Guarani, né? E aí eu falo a galera de hoje já rapidamente aqui, porque o programa tem meia hora a menos. O Guarani começa contra o Água Santa às 19h30 no Brinco de Ouro, com grande transmissão da Bandeirantes. E aí, companheiro, é que a gente já vai pro Fala Galera. Qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco, 19h30, entre Guarani e Água Santa? Existe favorito? Expectativa de vitória do Guarani e, por consequência disso, sim, o Guarani é favorito. Como você avalia a atuação da Macaca na vitória sobre o Noroeste? Resultado foi justo? Sim, foi justo. Avalio como uma atuação de uma estratégia muito inteligente, com um ferrolho muito bem montado no sistema defensivo, mas sem abdicar de jogar futebol reativamente, com velocidade no contra-ataque. E o o Noroeste, o seu treinador, o Alan Al, morderam a isca com anzol, chumbada, linha e também a ponta da vara e tudo mais. Foi tudo para dentro. Na verdade, a Ponte, com uma estratégia de muita inteligência, de muita aplicação, jogadores guerreando os 90 minutos, conquistaram uma vitória importantíssima, para mim justa, em que pese o maior volume de jogo do Noroeste, mas justiça no futebol é bola na rede. A Ponte botou 2 e o Noroeste apenas uma, Batista. São 17h21 em Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia
ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Osvaldo Veiga, ali bem pertinho da Avenida Osvaldo Veiga 628, bem pertinho da John Boy do Lope, ao lado, né, na verdade, da John Boy do Lope. E você pode chegar fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. 17h24, ouvinte no ar. Fala, meu amigo Batistão. É o Wellington do caminhão aqui em São José dos Pinhais. Estamos por cá, hein? Estamos aqui em Londrina, descendo para Curitiba. A Ponte Preta jogou bem ontem, viu? Respondendo a questão aí. Jogou bem e a molecada deu conta. Deixa eu fazer uma pergunta aí, exclusivamente pro CH, Batistão. O CH responder. Se a Ponte ontem ganhou com o alternativo, ela tem grandes chances de golear o Guarani, ganhar alguns joguinhos, pegar o São Paulo no Morumbi, enfiar 2-3-1 no São Paulo e ir para a final contra o Santos e bater Neymar? Interrogação. Um abraço para todo mundo aí. Que risada é essa, hein? Ô, louco. Cresceram as presas, hein? Do vampiro. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, hoje nós vamos descontar o sapeco que levamos lá do Palmeiras. 4-0 Guarani e liderança do grupo. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Teve comentarista que queimou a língua ao afirmar que o favorito era o Noroeste. Seu Batista, o meia Nicolas treina com o Valentim. Quem da base treina no profissional? Carlos, do Jardim do Lago. Bom, ontem inclusive entrou um menino da base, já a gente vai falar da Ponte, e entrou muito bem. Gostei muito da participação no curto espaço de tempo que esteve em campo o Gustavo Teles. Mas vamos ver aqui, né, quais são os jogadores da base na lista B. João Gabriel jogou ontem na lateral esquerda. Caio Ganga, esse jogador, falam maravilhas dele. Campeonato Paulista Sub-17, ele foi artilheiro, marcou 19 gols. Cauã, Matheus Fernando e Pedro, que é o Pedrinho, né? Então esses são jogadores da base que estavam inscritos antes desse jogo contra a equipe do Noroeste. João Gabriel, Caio, Ganga, Cauã, Matheus Fernando e Pedrinho. Portanto, Nicolas não está ou não esteve nessa lista. Pode ir inscrevendo sempre 48 horas antes de cada jogo, né? Tem que mandar a lista para a Federação Paulista de Futebol. E na terça da semana que vem, tem que mandar a lista em definitivo. Aliás, por falar em janelas de transferências,
já pensando na Série C, que vale tanto para a Ponte quanto para o Guarani. A segunda janela de transferência só abre no dia 2/7, ou seja, 2 de julho. E a primeira vai fechar no dia 28 de fevereiro. Então, no próximo dia 28 de fevereiro, fecha a janela geral de transferências. Todas as contratações para a primeira janela da Série C precisam ser feitas até o dia 28 próximo. Se não inscrever os jogadores até o dia 28, aí só na segunda janela, que será no dia 2 de julho. Então, para disputar uma boa Série C, vai ter que se preocupar com essa janela geral de transferências que vai fechar no dia 28 de fevereiro. Bem, está dizendo aqui, Santos de Neymar não conseguiu ganhar do Lanterna em casa. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Sim, tudo bem, tudo Band. É o Emerson falando a respeito deste jogo do Santos ontem. Abriu o placar, fez 1-0, mas cedeu um empate para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente saboreando o Aroma das Ervas, que também possui uma linha de temperos sem sal. Você que não pode consumir sal, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Você vai ver que tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Sato pai é o Antônio Sato e o Sato filho é o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h31. Já a bola rola. Estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco o time do Guarani que entra em campo, né? 7h30 começa o jogo, então 6h30 já teremos aqui o time do Guarani escalado para este jogo. Vamos falar do Guarani, chegando com informações do Bugre, pintando no pedaço, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações do Guarani. Bugre entra em campo daqui a pouquinho, 7h30 da noite no Estádio Brinco de Ouro, confronto contra o Água Santa, 7ª rodada do Campeonato Paulista, onde a palavra de ordem é reabilitação, né? O Guarani vem de 2 derrotas, fora de casa perdeu para o Mirassol, no próprio Brinco de Ouro foi derrotado para o Palmeiras, queimou aquela gordurinha que tinha no Grupo
B com relação à liderança, tanto que perdeu a primeira posição, agora ocupada pelo Santos. Uma vitória hoje para cima do Água Santa devolve ao Guarani a primeira posição no grupo e a manutenção aí na zona de classificação à próxima fase. Como domingo tem derby, né, Batista, o derby 209, tem aquela preocupação ou aquele pensamento, né? Qual time o técnico Maurício Souza vai mandar a campo? Vai de time completo, escala o que tem de melhor? Vai poupar jogadores pensando no derby? Tem jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Casos do Natan e o Matheus Sarará. A tendência é que eles sejam escalados, né? Não há pelo menos nenhuma indicação ou inclinação do técnico Maurício de Souza de que esses jogadores serão poupados no jogo de daqui a pouco. Mas quem fala sobre a partida, a expectativa aí para o jogo contra a Água Santa, são 2 atacantes, né, titulares nesse time do Guarani. O Luiz Miguel e o João Victor, eles projetam o duelo de daqui a pouquinho contra a equipe do Água Santa. A torcida pode esperar um time erguido, que vai até dos 3 pontos, que é o importante para nós. Estamos com confiança, sem dúvida nenhuma. O grupo está unido, o grupo quer o resultado positivo para o Guarani. A preparação começou desde quando terminou o jogo do Palmeiras. Nós vimos trabalhando muito forte para conquistar os 3 pontos. Se Deus quiser também sair com a vitória do jogo de quinta. Falei sobre a presença, né, ou as presenças do Natan e também do Matheus Sarará. Outros jogadores importantes já estão liberados para o técnico Maurício Souza. Já deixaram o departamento médico Anderson Leite, Caio Melo, o Isaac e o Matheus Regis. Os 4 ficam à disposição. Com isso, um possível time do Guarani para o confronto de daqui a pouco, com Gabriel Mesquita no gol, Lucas Justin, Lucas Rafael, Rafael Rodrigues, Emerson Barbosa formando a defesa, Natan Camargo, Matheus Sarará ou Caio Melo e Isaac no meio, Luiz Miguel ou Matheus Regis, João Victor e João Marcelo formando aí o ataque. O único desfalque certo que não joga hoje e ainda não tem sequer uma previsão de retorno aos gramados é o Giovani, né? Ele foi substituído contra o Palmeiras, se machucou sozinho, né? O lance infortuito aí acabou causando uma contusão no Giovani. Ele está fora do jogo de hoje, também não joga no derby, não tem previsão de retorno. Mesmo assim, sem o Giovani, mas com jogadores importantes voltando, a tendência é termos um Guarani bastante reforçado no jogo de hoje para buscar a vitória, para buscar recuperar a liderança no Grupo B e entrar grandão no derby 209 domingo contra a Ponte Preta. As primeiras informações no Bugre, aqui no Esporte em Debate. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com o Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista. Olá, Oi, Batista. Ouvintes. Opa. Olá, Batista, um grande abraço Aí, a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Tem bola rolando hoje, essa é a primeira pergunta. Qual é a expectativa do jogo do Guarani contra o Água Santa? Eu espero que vença. E eu também espero que o técnico Maurício Souza coloque
o melhor Guarani em campo, o time titular. Agora, o que ele vai fazer só momentos antes da partida. Se jogar todo mundo tem chance de vencer, e eu espero que vença. E sobre a partida e o resultado, como é que eu avalio? Como muito bom. O resultado foi extraordinário, o futebol não foi. Todo mundo sabe disso, mas nesta altura do campeonato, o que realmente importa é a pontuação. E a Ponte chegou a 12 pontos, faltando bastante campeonato pela frente, então a primeira fase, ou o primeiro objetivo cumprido, né? E com louvor, 12 pontos, faltando aí pelo menos mais 5 partidas, é muito melhor do que o torcedor planejaria ou esperava que a Ponte realizasse em tão pouco tempo. Então, agora se foi justo ou não, aí dá discussão, enfim. Mas de qualquer maneira, o time batalhou demais e eu acho que mereceu o resultado, Batista. Você já ouviu falar no Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Bom, vamos lá, Tigrão, analisando o provável time do Guarani. Daqui a pouco, às 6h30, tem o time definitivo, né? Só uma hora antes do jogo, o jogo é 7h30, e pelo protocolo, às 6h30 já teremos o time. E aí nós vamos confrontar para ver se realmente está batendo com esse time que nós estamos colocando aqui para análise. Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Lucas Rafael Rodrigues e Emerson Barbosa, Natan Camargo, Matheus Sarará ou Caio Melo, Isaac, Luiz Miguel ou Matheus Regis, João Vitor e João Marcelo. E aí, Tigrão, o que você acha desse time aí do Maurício Souza? Acho bom time. É importante a volta do Isaac, porque o Giovani não tem condições de jogar e tem essa dúvida aí do lado direito, né? Se vai o Luiz Miguel ou se vai o Matheus Regis. Tenho certeza que se o Matheus Regis, que vinha muito bem, estiver em plenas condições físicas, ele vai jogar. Eu espero que a partida é muito importante, a vitória para o Guarani. É muito importante também o derby no domingo, mas a situação do Guarani, ela é, no mínimo, curiosa. No mínimo, curiosa. Que o Guarani, ao mesmo tempo em que ostenta imensas possibilidades de se classificar num grupo onde a pontuação é muito baixa, onde o líder, que é o Santos, tem 8 pontos em 7 jogos, ele também pode correr risco, no caso de uma derrota, por exemplo, de se aproximar muito dos times que estão lá embaixo, até porque a rodada não terminou ainda. Então, eu acho que
são situações diferentes. É um campeonato atípico porque ele tem jogo em cima de jogo. A pré-temporada foi mais curta, o calendário foi espremido, o derby é sempre um campeonato à parte, mas eu acho que o Guarani deve tomar todos os cuidados para não perder jogadores importantes que estão pendurados e deve também tomar todo o cuidado e ter muito critério para não colocar jogador que está fisicamente a meio pau e que esteja, obviamente, aí em vias de ter uma situação física complicada. Esse é o cuidado. Mas se for confirmada essa formação aí, dessa informação que você tem, seria melhor que viesse Matheus Regis do lado direito e não o Luiz Miguel. Acho o Matheus Regis no melhor momento, né? E a outra dúvida, essa dúvida de meio campo, onde o Matheus Sarará pode dar lugar para o Caio Melo, que para mim também atravessa o melhor momento, mas não vinha jogando porque estava contundido. Independentemente de um ou outro nessas duas dúvidas, eu acho que está bem escalado, a estratégia está correta. Claro que se o Guarani poupar alguém, a gente vai compreender, porque inclusive ele está jogando 24 horas depois da ponte, portanto tem um tempo de recuperação menor, mas o jogo é domingo, dá tempo. O Guarani não tem viagem aí, porque joga em casa, diferente da ponte que jogou um dia antes, mas teve uma viagem desgastante de ida e de volta, nessa madrugada a volta para Campinas. Mas se não for esse o time e o treinador resolver, o Maurício Souza, poupar algum jogador cuja saída do time tenha sido recomendada pelo Departamento de Fisiologia, ou mesmo se ele resolver poupar algum jogador que esteja pendurado, pelo peso do derby de domingo, eu entendo que também estará coerente. Eu gostaria de ver força máxima, porque se o Guarani ganhar esse jogo, ele fica muito próximo da classificação e praticamente encostado no primeiro objetivo, que é exatamente a permanência no Paulistão para 2026. Então, tá tudo certo e eu estou muito otimista, não acredito num Guarani apático, assustado e tão sem inspiração como nós vimos contra o Palmeiras. Acredito naquele time vibrante que nós vimos em outras oportunidades, mesmo quando perdeu jogando bem, contra o Mirassol e contra o São Paulo, mas ganhou bem do Botafogo. É um time, teve empates aí pelo caminho, mas é um time que está ajustado e que vinha fazendo, até a partida contra o Palmeiras, boas apresentações, e eu prefiro encarar aquele jogo como um acidente pontual e também que é motivado pela qualidade exuberante do adversário, que é o melhor time do Brasil na atualidade, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, hoje, não há motivo para a gente não imaginar um Guarani vibrante, um Guarani se impondo, um Guarani com autoridade para cima do seu adversário, sobretudo se for confirmada essa escalação que você previamente está colocando, está dando antes das 18h30, sendo ela confirmada com uma ou outra alteração das duas dúvidas, eu acho que a vitória do Guarani está muito próxima de acontecer daqui a pouco no Brinco de Ouro. E para você, CH, esse time aí do Guarani que deverá ir a campo contra o Água Santa, jogo importantíssimo para o Guarani em CH. Não tem para onde correr, né, Batista? O elenco é curto e existem problemas para a escalação. Eu acho que na zaga é isso mesmo, desde que o Lucão jogue. Eu acho que o ataque é isso mesmo. Seria muito bom que o Matheus Regis estivesse de começo. Seria muito bom. E o Isaac por dentro, todos sabem que me acompanham aqui todo dia o que eu penso. O Isaac por dentro não funciona. Então, o Guarani, para esse jogo, na parte teórica, tem um problema, o meio-campo. E o meio-campo do time do Água Santa é o meio-campo entrosado.
Vem aí o Pintado e todos nós sabemos como é que é o modus operandi do professor Pintado. Ele até na coletiva já deu uma dica. Temos que pontuar em Campinas. Foi ele que disse. Então o que isso significa? Se eu conheço um pouquinho do Pintado, vem ferrolho por aí. Então, se tem um compartimento no Água Santa que vai estar povoado, como gosta de falar o Zorzin, vai ser o meio campo. Então, se o Maurício Souza não tiver o discernimento e a sabedoria de escolher a tática, a parte técnica e as escolhas de começo, pode ter problema. Agora, se o Guarani jogar futebol, porque a gente enxerga que tem capacidade de jogar, com alguns ajustes, tem condição sim de ganhar, evidentemente. Agora, eu vou esperar um pouco mais, porque tem essa segunda linha de informação que o time vai ser um time alternativo. Eu acredito na sua informação, Batista, mas existe uma possibilidade pequena de o técnico do Guarani poupar uma série de jogadores. Aí a coisa muda de figura. Então, como diria o profeta, Batista, vamos aguardar. São 17 horas e 48 minutos. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas, deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante. Olha, são mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem também a pizza de sorvete. Aproveite variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Bandeirantes. 17h50, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop
Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista. Jogando ontem na cidade de Bauru, a Ponte Preta venceu o Noroeste pelo placar de 2-1. Esta a 7ª rodada da competição. No Monumbis, o São Paulo goleou o Mirassol por 4-1. E na Vila Belmiro, na reestreia de Neymar, Santos e Botafogo empataram por 1-1. Hoje, 7 da noite, no 1º de maio, jogam São Bernardo e Novo Horizontino. 7h30 da noite no Brinco, vamos estar juntos para Guarani e Água Santa. Fechando a rodada, 8 da noite, tem Palmeiras e Corinthians, o derby da capital paulista. Na classificação, Grupo A, liderança do Corinthians com 18 pontos. O Timão tem um jogo a mais em relação aos rivais. O Mirassol é o segundo colocado com 15. No Grupo B, a liderança é do Santos com 8 pontos. O Guarani é o segundo com 7, ou seja, em caso de vitória, o Bugre ultrapassa o Peixe e assume a liderança do grupo. Grupo C, a liderança do São Paulo com 13 pontos. O Novo Horizontino é o segundo com 9. E no Grupo D, a liderança é do São Bernardo com 15. A Ponte tem 12 pontos e o Palmeiras ocupa a terceira colocação com 11 pontos ganhos. Esta a classificação do Campeonato Paulista. Hoje é dia também de Campeonato Carioca, mas antes, trazendo os resultados dos jogos que foram realizados ontem pela 8ª rodada. Bangu e Boa Vista empataram por 0-0. O Flamengo goleou a Portuguesa por 5-0. No Clássico, o Fluminense venceu o Vasco pelo placar de 2-1. Hoje, 8 da noite, tem Volta Redonda e Maricá. Nova Iguaçu e Botafogo jogam às 9h45. Para fechar, Campeonato Paulista da Série A2. Ontem nós tivemos jogos válidos pela 7ª rodada da competição. Jogando em Piracicaba, o 15 líder perdeu a sua invencibilidade. Foi derrotado para o Juventus, ou pelo Juventus, pelo placar de 1-0. Vitória do Votuporanguense sobre o São José fora de casa por 1-0. A Santista fora de casa venceu o São Bento por 1-0. E o Grêmio Prudente em Capivari venceu o Capivariano por 1-0. O Ituano venceu o Linense em casa 3-0. Ferroviária e Primavera 0-0. O Santo André goleou o Rio Claro por
por 5-1 e o Oeste e Taubaté empataram por 2-2. Na classificação da Série A2, primeira fase com 15 rodadas. Após 7 rodadas, o 15 lidera com 16 pontos, o Oeste é o segundo com 13, Primavera o terceiro também com 13 e o Ituano é o quarto colocado com 12. Na zona do rebaixamento, neste momento, estão São Bento com 5 pontos e Rio Claro também com 5 pontos. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17 horas e 57 minutos. Já já a bola rola no Brinco. Guarani e Água Santa, Leandro Boles vai transmitir o jogo para você aqui na Rádio Bandeirantes. E eu tenho um recado muito importante para você. Quero falar agora da KTO. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só a KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br. Verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Bandeirantes! Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, o Adilson do Botafogo. Ô Batista, você não acha que está na hora do Denis Júnior assumir a titularidade aí no lugar do João Vitor? João Vitor é muito fraco, Ou até mesmo no lugar do Luiz Miguel. Mas eu prefiro no lugar do João Vitor. Não é possível que o Denis Júnior não jogue mais do que o João Vitor. Um abraço, Adilson do Botafogo. Um abraço, concordo. Denis Júnior tem que entrar nesse time. Não sei se vai sair João Vitor. Eu gostei muito desse Luiz Miguel, apesar de que o Guarani perdeu o jogo para o Palmeiras. Mas eu gostei, já vinha gostando da movimentação dele no jogo anterior. Então, não sei o que o Alberto, não sei o que o Maurício Souza vai fazer, né? Mas tem que arrumar aí um lugar pro Denis Júnior. O cara marca gol. Quem marca gol tem que entrar no time. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, Wellington de Campinas. Essa pergunta é pro CH. CH, o que dizer da bagunça do time do Alberto Valentim? Você falou que o time tava uma bagunça, eu queria ouvir de você. O que você achou da bagunça de ontem? Forte abraço. Abraço. Se quiser responder, CH, fique à vontade. Se não, seguimos. Batista, eu não falei que o time do Alberto Valentim em nenhum momento estava uma bagunça. Eu não vou responder porque não foi uma coisa que eu disse. Eu não me lembro de ter falado em nenhum momento disso. Primeiro que ontem eu não trabalhei no jogo. Número 1. Então, ouvinte, eu não sei se algum companheiro meu falou isso. Não sei. Eu não falei isso. Então, eu não preciso responder sobre isso, Batista. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batista. Sou Fábio Riolon aqui. Estou falando diretamente aqui de Vitória da Conquista, Bahia. Batista, o que vocês têm a dizer aí sobre o Gabriel Mesquita, que já vem falhando aí desde o início do campeonato?
E nós torcedores já sabíamos, né, que era uma contratação que não faria efeito pro clube. O que você tem a dizer para mim? Fala aí, CH. Fala aí, CH, o ouvinte citou você foi citado. Eu sei, Batista, mas eu peguei a mensagem pela metade. Você pode repetir? Gabriel Mesquita vem falhando. O que você acha? Eu acho que ele tem que melhorar, mas tirar ele do time não. A última partida contra o Palmeiras, na minha opinião, ele foi mal. Ouvinte mandando pra cá mensagem. Edson de Curitiba, Paraná. Boa tarde, Batistão. Vai, macaca querida. Vamos arrepiar domingão. Abraço, muito obrigado. Batistão, tá bom? Sim, tô bom. Ontem o garoto Gustavo Teles fez sua estreia no Profissional da Ponte e fez uma boa estreia, em minha opinião. Curiosidades do atleta. Iniciou na base do Flamengo. Passou pela base dos times Corinthians, Atlético Goianiense, Bahia, Bayern de Munique, Alemanha, antes de chegar na Ponte Preta. E aí, vocês sabiam? Papo para Edu Pinheiro. Abraço, Marcelo Pimentel. Ô Marcelo, eu não tinha essa informação, mas me preocupa, hein? Se ele passou pela base do Flamengo, Corinthians, Atlético Goianiense, Bahia, Bayern de Munique e não foi aproveitado, o que será que aconteceu? Porque me parece vir muito pouco, só esse pedaço de jogo. Eu fiquei sabendo que a Ponte não colocou esse jogador na Copa São Paulo para não colocá-lo na vitrine. Sabe como é que é, né? Sempre aparecem os gaviões. E ontem gostei da entrada dele. Até teve uma pancada na entrada da área, bateu firme na bola e exigiu uma grande defesa do goleiro. Mas também bom no passe, também bom na marcação. É um recorte muito pequeno, mas me preocupa por ele ter passado pela base de todos esses times e não ser aproveitado. O que é que aconteceu será, hein? Enfim, parece que está surgindo aí um novo talento, um grande jogador. Temos que aguardar um pouco mais para saber se realmente ele vai carimbar essa expectativa. Pelo jogo de ontem, achei que foi legal. Derby 209, Paulistão 2025, Ponte Preta e Guarani, dia 9 de fevereiro, às 16 horas no estádio Moisés Lucarelli. Partida da primeira fase da competição. Cobertura especial aqui na Rádio Bandeirantes, domingo, a partir de 13h. A história de um dos maiores clássicos do Brasil. Tudo sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens. Derby 209. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag. Inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Bandeirantes. Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Essa informação tá errada, né? De que o Gustavo Teles não foi aproveitado na Taça São Paulo. Tô aqui, ó, com a estreia da Ponte contra o Cuiabá. Meio de campo da Ponte teve Diego Domene, Pedrinho, Gustavo Teles,
Ou Diego Domênico, Gustavo Teles, Pedrinho e Nicolas. Miguel, que é driblador, e Cauã Moreira. Foi 1-0 para a Ponte. Ou a 7 minutos do segundo tempo, 1-0, gol de cabeça do Cauã Moreira. Foi aproveitado, sim, eu fiquei com uma boa impressão dele. Gostei mais do Pedrinho do que dele. Mas ontem ele arrebentou. Olha, eu estava trabalhando na partida e fiquei aqui me lembrando da primeira aparição do Amaral, que a Ponte vendeu ano passado para o América Mineiro, da primeira aparição do Léo Naldi, que a Ponte vendeu para o Vitória, e da primeira aparição do Felipinho, que a Ponte vendeu para o Atlético Paranaense. Ninguém desses três, nenhum dos três, entrou tão à vontade e com tanta desenvoltura como entrou esse menino ontem. É apenas uma observação. Eu me confundi, né? Me perdoe, mas o jogador que não foi para a Copinha, que a Ponte meio que, entre aspas, escondeu o jogador, é Caio Ganga. Caio Ganga e não Gustavo Teles. Caio Ganga foi artilheiro sub-17, marcou 19 gols. Bom. Então, fiz uma pequena confusão, peço desculpa, não foi o Gustavo Teles e sim o Caio Ganga. Mas eu estou aqui para não deixar com que você cometa erros. Eu sou o seu ombudsman. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço para você, um abraço ao Tigrão, tá com uma lupa nova ali, hein? Que isso, hein, Tiger? Essa aqui é direto da fábrica. Essa é diferenciada. Aí a galera. Calma, meninas, calma, não se esbofeteiem, não se estapeiem. Calma que tem Tigrão para todas. A mulherada com esse óculos aí, pessoal que quiser acompanhar, é só entrar no YouTube aí, viu? Aproveita lá, dá um like, começa a seguir a Rádio Bandeirantes Campinas. É só ir lá no YouTube que vai ter a imagem do Tigrão. Tá bonito, viu, Tigrão? Você sabe aonde que eu bati um rango hoje, Gleger? Não entendi. Sabe onde que eu bati um rango hoje no almoço? Aonde? No Shopping Center de Hortolândia. Olha aí que maravilha. Eu fui para uma reunião lá, no período da tarde, aproveitei e dei um bilhesco. E aí você poderia, né, ter dado uma passada lá no gabinete daquele seu amigo para tomar aquele velho café e bater aquela velha resenha, né? Eu vou lá. Você já me convidou várias vezes, vai ser um prazer. Mas é que a reunião atrasou um pouco e eu vim voando até para estar aqui a tempo de participar do programa. Maravilha. Mas muito obrigado pelo convite. Beleza. Ô, pessoal da técnica, dá para colocar o Fala Galera? Olha aí, ó, como você avalia a atuação da Macaca na vitória contra o Noroeste? Resultado foi justo? Eu avalio uma belíssima apresentação do time pontepretano, até uma surpresa positiva. Estávamos eu e Tigrão na transmissão e a todo momento nós falávamos que o time estava bem organizado, estava fazendo um futebol, apesar de defensivo, mas um futebol organizado, e o resultado falou que foi o jogo. A Ponte aproveitou as oportunidades que teve, né? E muito bem, diga-se de passagem, tomou um gol ali, para mim, no único vacilo que teve no jogo, e eu gostei demais. E tem um ponto que é muito positivo, Batista, ouvintes torcedores da Ponte, é que traz uma dor de cabeça boa pro Alberto Valentim, né? O esquema de 3 zagueiros funcionou. Os 3 zagueiros, com exceção daquele lance ali do Nilson Júnior, que para mim foi ele que falha no lance do gol do Noroeste, foram muito bens, mantiveram uma regularidade. E o Bruno, né, que fez que fez 2 gols, Bruno Lopes, fez 2 gols, fez um bom jogo. E o Luiz Felipe, que fez uma belíssima partida. E o Dudu, também, que jogou muito bem. Então, uma dor de cabeça positiva aí pro Alberto Valentim. E pro lado do Guarani, qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco entre Guarani e Água Santa? Existe favorito? Claro que existe. O favorito é o Guarani. Tá melhor na tabela, né? Tá melhor colocado. Tá com mais pontos do que o Água Santa, né? Tem feito um campeonato, apesar de ter tropeçado aí nas últimas rodadas, mas um campeonato para mim. O Guarani tropeçou, perdeu pro São Paulo e perdeu pro Palmeiras. Olha aí, 2 times grandes, que são pontos que nem colocam no planejamento. E o Guarani tem tudo para vencer o Água Santa hoje. Eu também não pouparia os jogadores, eu acho que poupar jogadores nesse momento é uma tremenda de uma bobagem.
Guarani está com 7 pontos. O Santos empatou ontem, foi a 8. É líder. Se o Guarani vencer, ele vai a 10, vira líder da competição, aliás, do grupo. Fica a 2 pontos à frente do Santos, que é o vice-líder. Abre uma maior vantagem do terceiro colocado. E já se aproxima dos 12 pontos, que é o primeiro objetivo, que é o da permanência. Então, olha a importância desse jogo contra o Água Santa. E o CH estava falando uma coisa hoje na TV que é importante também. A partir desse jogo, a sequência do Guarani é muito pesada. Inclusive, já tem o derby no próximo domingo, fora de casa. Então, para mim, respondendo aí o Fala Galera, a expectativa é de vitória do Bugrão. E se tem favorito? Guarani, Batista. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinadora oficial dos Gigantes. Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e para a sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br. Assine agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino, diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Informações da Ponte Preta. O elenco da Macaca se representou já no CT Jardim Olina na tarde desta quinta-feira, depois da importantíssima vitória de ontem, 2-1 para cima do Noroeste, com um time totalmente modificado, né? Um time quase todo de reserva. O técnico Alberto Valentim mexeu bastante na equipe. Mesmo assim, o time deu conta do recado, fez 2-1, 2 gols do Bruno Lopes, conseguiu a segunda vitória consecutiva no campeonato, algo que não acontecia desde o ano passado também pelo Campeonato Paulista, e deu momentaneamente a Ponte Preta a segunda colocação no grupo, entrou na zona de classificação à próxima fase. Chamou muita atenção, causou estranheza e uma certa apreensão a escalação da Ponte Preta, mas dentro de campo, jogadores deram conta do recado e conseguiram a vitória. Ao final do jogo, em entrevista coletiva, o técnico Alberto Valentim explicou as mudanças que ele fez no time da Macaca. Eu venho falando, e não só eu, alguns treinadores já falaram também, do nosso calendário esse ano. De uma pré-temporada mais curta, 100 semanas cheias até o final do campeonato. Ou seja, a gente estava indo no limite com os jogadores que vinham jogando mais, né? E fizemos um jogo com vitória fora de casa. Nós perdemos 2 jogadores no primeiro tempo, e nós tínhamos que dar já um descanso para alguns, porque vinham batendo aí uma minutagem muito alta, com uma carga muito alta de cada jogo. Eles estavam aumentando ainda mais o lado físico, de distância percorrida, de alta intensidade. Então a gente estava correndo um risco muito grande de perder alguns jogadores. Nós decidimos poupar alguns jogadores, segurá-los lá, nem com a viagem, para nós víamos aqui com um time mais fresco, com menos minutagem, e eu me senti muito tranquilo em relação a isso, porque da forma que eles estão treinando, se empenhando, um grupo muito fechado. Eu falei no último jogo que foi uma vitória do grupo, não foi uma vitória do time. Está sendo uma campanha do grupo, não do time. Então, por isso que nós optamos por esses jogadores que vieram.
Como poupou praticamente o time todo na partida de ontem, a Ponte vai ter força máxima no Derby 209 no próximo domingo, jogando em casa. Apenas o Elvis já está fora, né? Já esteve fora das últimas partidas, teve uma lesão detectada, né? Uma lesão muscular detectada, vai ficar pelo menos 2 semanas fora, praticamente diz adeus aí a participação no Campeonato Paulista. No mais, quase que time completo aí da Ponte, já que nenhum jogador está suspenso para o jogo de domingo. E com isso, o Alberto Valentim afirma que a preocupação agora é recuperar os atletas fisicamente e tem que projetar cada jogo agora na reta final do campeonato exatamente como uma decisão. Uma outra coisa que a gente tem falado muito e tem feito no nosso dia a dia é pensar agora única e exclusivamente em descansar os atletas, recuperarmos bem. Já pedi a eles ali, fui falando com o Leonardo, nosso preparador físico, para que fortaleça muito esse lado de recuperação dele, de alimentação, de fazermos bem e nos prepararmos para o jogo domingo. Então essa aí é jogo a jogo, nós estamos tratando cada jogo como uma final. Palavras, portanto, do técnico Alberto Valentim, né? E a Ponte não deverá ter o Gé nesse Campeonato Paulista, né? O Gé ainda se recuperando de uma cirurgia, não entrou em campo nesta temporada. A Ponte tem até o dia 11, né? Todos os times têm até o dia 11 para finalizar as inscrições. Nesse momento, o Gé está mais perto de não ser inscrito aí para a disputa do Campeonato Paulista, sendo resguardado, quem sabe, para a Copa do Brasil, mas principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 18h18 em Campinas. Em cada produto que desenvolve a Cortag, usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes. Sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, e mesmo o hobbyista que faz suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando o seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade, com excelência, qualidade também. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos, soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou então acesse cortag.com.br. Bandeirantes. E aí, Glegger, 18h20, time alternativo da Macaca para você. Quais foram os destaques e quem é do time que jogou ontem que merece uma camisa titular no time que vai jogar o derby? A pergunta é difícil, viu, Batista? O primeiro eu vou fazer a questão dos destaques, que para mim foram Concha, jogou bem, o Sérgio Rafael, gostei do Dudu, né? Fez um bom jogo, muito equilibrado. Tem a gente que vinha cobrando muito do Dudu, né? E ele foi muito bem ali, organizando o meio de campo. Uma belíssima partida também. O Luiz Felipe, participando efetivamente do primeiro gol também, mas numa função um pouco por dentro ali, eu gostei, usando bem o corredor, fazendo bem a leitura, a recomposição muito rápida, né? E isso é muito importante, né? O próprio Bruno Lopes, que para mim, aí já vou responder a sua segunda pergunta, para mim tem que jogar de titular. Bruno Lopes mostrou muita mobilidade no ataque e a Ponte está precisando disso, né? Jogadores que tem. Você viu o lance do primeiro gol da Ponte, uma metida de bola, né? Aí vem o Luiz Felipe, parte para o lado direito ali, fazendo uma diagonal, entrando na área, né? Usando o corredor.
E o Bruno Lopes fazendo a leitura daquela bola que faz passar na frente do goleiro, do zagueiro, né? Que não dá nem pro goleiro, muito menos pro zagueiro. E aí pega o Bruno Lopes inteligentemente ali na velocidade, só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol. Então, para mim, Batista, é claro que o Alberto Valentim, e foi engraçado, a gente estava ouvindo ele aqui na coletiva, o Alberto falando em desgaste, né? O time desgaste, vai ter que descansar, vai ter que se alimentar, mas ele também, Batistão, ele tá meio desgastado ali, a voz dele sem voz, rouco, cansado, né? Tá efetivamente jogando junto. O Alberto Valentim é a característica dele, sempre foi assim. E eu fico muito feliz, porque ele é um bom profissional, né? A gente sempre fala isso, sempre analisando. E você vê ontem, cara, quando ele fala, estávamos com o time muito desgastado e vamos com um time alternativo, mas eu tinha toda a tranquilidade por aquilo tudo que é apresentado nos treinamentos. E é bem isso, cara. Porque o treinador não tá rasgando nota de 100, né? Então, o jogo duro, difícil, fora de casa. O time desgastado. Eu, por exemplo, se você me perguntar, eu disse isso, olha, por questão de cartão, não. Não, aí eu não vou poupar. Agora, se tiver cansaço, se tiver que secar muito alto, aí não tem jeito. Aí é suicídio. Aí é burrice. Né? Então, por isso, ele poupou alguns jogadores pela questão física, e ele disse isso na coletiva, e o time jogou muito bem. Uma boa apresentação de um time organizado, bem compactado, né, defensivamente falando. Pedrão também foi bem, hein? Pegou 2 bolas ali importantíssimas, uma na cara do gol, ele saiu, inclusive foi a defesa do jogo, fechando ali, o cara saiu na cara do gol, tirou dele, e ele usou toda a sua envergadura e fez uma grande defesa. Então, bom, Batista, eu acho que a Ponte está no caminho certo, é importante porque quando você põe um time alternativo, você cria estratégias de jogo, alternativas diferentes daquilo que você vinha usando. Por exemplo, essa do 3 zagueiro. Já viram uma opção para o Alberto, numa circunstância, num time que você vai enfrentar, numa situação diferente de jogo, né, do próprio campeonato. Então isso é importante demais e eu quero parabenizar o Alberto Valentim pela coragem de ter efetivamente mudado o esquema e mudado algumas peças importantes e trazer um belíssimo resultado de Bauru, Batista. E para você, Tigrão, quais foram os destaques e quem merece, pelo jogo de ontem, uma camisa titular no derby, hein, Tigrão? Bom, a Ponte teve alguns destaques, só queria deixar consignado aqui que a mudança do esquema para 3 zagueiros, ela não ocorreu ontem, né? Ela já ocorreu no domingo. Ontem ele precisou trocar nomes, ele teve jogadores que sentiram, mas ela já ocorreu, essa mudança, no jogo lá de Diadema no domingo. A Ponte já jogou com 3 zagueiros lá, e aliás o esquema foi muito bem. Lá ele usou o Simon, ele usou o Concha e ele usou o Emerson. Ontem o Simon saiu sentindo, no domingo não jogou, o Emerson estava pendurado, e aí ontem ele deu uma invertida. Ontem ele vai novamente com 3 zagueiros, né? Vem com o Sérgio Rafael, o Conte já foi mantido e o Nilson Júnior. Então, a bem da verdade, a troca do esquema tático, a utilização, mesmo sem tempo para treinar, de 3 zagueiros, já foi implantada domingo e repetida ontem. Só para ficar bem claro aí para o nosso ouvinte. Destaques de ontem: Dudu, melhor partida dele até agora com a camisa da Ponte. Luiz Felipe de volante, não de lateral. Lateral direito foi o Pacheco, mas o Luiz Felipe tem aquela facilidade de sair ali pelo corredor e fez o cruzamento de dentro da área, pegando a paralela à linha, uma paralela imaginária à linha lateral e fazendo o cruzamento para que o Bruno Lopes fizesse o gol. Foi bem o Luiz Felipe. Lucas Cândido, enquanto teve gás, fez um grande jogo. Everton Brito, boa participação, sofreu pênalti. Bruno Lopes, mais mobilidade, um jogador que para mim oferece mais opções ao treinador do que o Danley, que inclusive entrou um pedacinho ontem em lugar do próprio Bruno Lopes. Então, esses os destaques. Aqui um breve panorama da plataforma tática utilizada e, objetivamente respondendo,
eu começaria o jogo com aquele time base que vinha jogando, desde que todos tenham condição de jogo. Esse aqui é o detalhe. O Elvis não vai ter condição de jogo, então ele terá que escolher um substituto para o Elvis, né? E começaria com o Bruno Lopes jogando à frente. Eu começaria com o Bruno Lopes sem pestanejar, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu começaria com o Bruno Lopes e com o Vitor Andrade. E também entrou ontem com o jogo em andamento, mas foi titular na partida contra o Água Santa no último domingo. Então, dos que jogaram ontem, quais que eu manteria para o derby? Porque a Ponte só teve um titular de início, mas considerando os que entraram com o jogo em andamento, eu começaria o jogo com Vitor Andrade, que não vem jogando, mas já jogou contra o Água Santa, mas não vinha sendo titular, e substituiria o Danley pelo Bruno Lopes. Agora, a questão da zaga, vai ganhar condição o Simon? Não sabemos. O Concha deve ser mantido. E quem é que vai fazer o meio no lugar do Elvis? Para mim, não tenho muita dúvida. Não tenho muita dúvida. Eu tenho 3 opções para o treinador. Dudu seria uma delas. Dudu. É uma opção interessante, porque ontem ele funcionou em alguns momentos como meia. Um outro cara que faz muito bem essa função e tem muita qualidade, mas não está bem fisicamente para variar, é o Lucas Cândido. Segunda opção, se o Elvis não jogar. E a terceira, aí, companheiro, essa para mim é a mais próxima de se materializar. Essa é a mais próxima de que o time sinta menos. Eu utilizaria por ali o Danilo Barcelos, fechando um tripé no meio, fazendo um outro tripé à frente e com a volta do Arthur na lateral esquerda no lugar, logicamente, como titular. Perfeito. Então, quem que eu aproveitaria? Aproveitaria o Bruno Lopes, esse para mim ganhou a posição ontem, e se o Elvis não jogar, aí o Danilo Barcelos pode fazer muito bem essa função. Atenção para os ganhadores dos ingressos para o derby. Participaram da transmissão de ontem e foram sorteados. 1. Felício Toledo. 2. Geraldo Tadeu Pereira. 3. Giovana Bueno Iamondi. 4. José Francisco Nista. 5. Larissa Maldoné. 6. Márcia Aparecida Pastorello. 7. Maria Isabel Oliveira Silva. 8. Robson Andrade Machado. 9. Robson André Rodrigues Ribeiro. E 10. Santino Martins de Oliveira. Vou repetir. 1. Felício Toledo. 2. Geraldo Tadeu Pereira. 3. Giovana Bueno Iamondi. 4. José Francisco Nista. 5. Larissa Maldoné. 6. Márcia Aparecida Pastorello. 7. Maria Isabel Oliveira Silva. 8. Robson Andrade Machado. 9. Robson André Rodrigues Ribeiro. E 10. Santino Martins de Oliveira. Parabéns aos ganhadores. Muito obrigado para todos que participaram. E os ganhadores vão retirar um ingresso na loja da Macaca. Retirada no dia 9, dia do jogo, domingo, das 14h50 às 15h50, na loja oficial da Macaca, no Estádio Majestoso. Olhando de frente para o portão principal, lado esquerdo. É ali a loja da Macaca, tem que levar um documento que contenha o CPF para provar que realmente você é o ganhador, tá bom? Ô Batista.
Oi, pois não, Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Não, rapidinho, o Tigrão estava dizendo aí no início do comentário dele que eu falei que a Ponte é a primeira vez que jogou com 3 zagueiros. Mas foi a primeira vez que jogou com 3 zagueiros, sim. 3 zagueiros de origem. O Emerson não é zagueiro, né? É volante. Não, peraí. É volante. Ele tá... Não, eu não falei que foi você que falou. Só um minutinho. E aí, falei que foi você que falou. Pois não, eu tava falando que aí a Ponte jogou com os 3 zagueiros e foi a primeira vez que ele entra com os 3 zagueiros. O esquema de 3 zagueiros, Concha, Nilson Júnior e Sérgio Rafael. O Emerson lá, ele vem fazer uma volante com uma saída de 3. Mas todo mundo sabe que ele é volante. Então foi por isso que eu falei, não falei que foi a primeira. Para mim foi a primeira vez que a Ponte joga com 3 zagueiros. E a outra questão também é da do Luiz Felipe. Quando eu falo corredor, Tigrão, não é lateral. Eu falo corredor do volante. Eu sei que ele jogou de volante. Eu disse isso. Juntos no jogo. Não, você falou que eu falei que quem jogou de lateral foi o Pacheco, não foi o Luiz Felipe. Eu nem te citei, pô. Eu falei, não, mas você falou que eu falei que ele jogou de lateral. Eu falei que ele jogou de volante. Por favor, corredor. Só peço a colaboração de vocês se eu preciso encerrar em 1 minuto, pois não, Tigrão. Pode falar. Não, Gleger, tá tudo certo. Eu não falei nada que você falou. Você não trabalhou, e porque você trabalhou no jogo de fundo, não no jogo de fundo, no segundo jogo do Guarani com o Palmeiras. Eu trabalhei nos 2. E o Emerson foi o 3º zagueiro. A Ponte utilizou 3 zagueiros lá e 2 laterais, com o Barcelos fazendo um 3º volante. O outro foi o Arthur, lateral esquerdo. Então não é questão de zagueiro típico. Até porque o Emerson também já jogou de zagueiro. E ele é zagueiro de origem. Então a Ponte jogou sim, com 3 zagueiros, mas bem pronunciados, né? E tá tudo certo. E com relação ao Luiz Felipe, eu disse que ele jogou de volante e ele tem a facilidade para usar, às vezes, a beirada do campo, e ele nem fez a jogada, o cruzamento da beirada do campo. Ele fez de dentro da área, exatamente como você falou. Tá certo. Ele pisou na área e fez o cruzamento. Obrigado, então tá Tigrão. tudo certo, tá tudo rigorosamente beleza, certo. O tempo tá muito curto. Mas eu nem citei o nome de ninguém aqui. Entendemos, claro. Tigrão. Tá tudo certo, beleza. Falou o Gleger, falou o Tigrão, tá resolvido o assunto. 18h33, times escalados e definidos. Guarani vai entrar em campo já. A partir das 19h30, vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes com Leandro Bolis. Vamos até o estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a vinheta da ficha técnica. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis está registrado. Alô, Bolis, um grande abraço para você. Boa noite. Oi, Batistão, um grande e forte abraço para você, para toda a galera ligada no futebol da Rádio Bandeirantes. É a ficha técnica do jogo, trazendo a escalação do Guarani. Ugri definido e escalado com Gabriel Mesquita no gol com a 1. Baixando um pouquinho o hino, 2 é o Lucas Justin, 3 o Rafael, capitão do time, o número 4 é o Lucas Rafael e o meia dúzia Emerson. Natan vai com a 5, Matheus Sarará confirmado com a 8 e João Vitor 10. Na frente Luiz Miguel com a 7, 11 para o artilheiro João Marcelo e 9 Deni Júnior. Repetindo o Guarani do técnico Maurício Souza com Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, capitão do time, Lucas Rafael e Emerson Barbosa, Natan, Matheus Sarará e João Vitor, Luiz Miguel, João Marcelo e Deni Júnior. O Água Santa, o Netuno, do técnico Pintado, também definido e escalado, com Igor Vinhas com a 1, Diogo Batista 2, 3 Fábio Sanches, capitão do time, 4 Rafael Vaz e meia dúzia Guilherme Lazzaroni, 5 Chileno Robles, 8 Netinho e 10 Lua Dias, na frente 7 Neilton, 11 Wesley Dias e 9 Ademilson, é o time do Água Santa. Apita o jogo, 7h30 da noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Intervalo, voltamos já, 18h35. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, Derby de 2020, época de pandemia, portões fechados, majestoso. Os jogadores tinham que fazer teste antes, se desse positivo, tava fora. E aí a 34 do primeiro tempo sai um escanteio para a Ponte lá no gol de entrada. E o Hernandes, lateral esquerdo, se machuca e entra em seu lugar Guilherme Lazzaroni. Primeiro lance, Guilherme Lazzaroni cobra o escanteio na cabeça de Dauan. Volante, baixinho, bom de cabeça. 1-0 Ponte. Segundo tempo, gol da Fepasa, novo escanteio. Quem cobra? Guilherme Lazzaroni na cabeça de Luizão. Zagueirão, faz 2-0. Ficou nisso. O Luizão, que ontem estava jogando pelo Noroeste contra a Ponte, mas acabou se machucando logo a 4 minutos e saiu. Ele está com 38 anos. O Dauan e da Ponte foi para o Juventude. Aí em 2022 ele foi para o Japão, no Gamba Osaka. Ficou lá 22, 23 e 24. Hoje o Dauan está na China e o Guilherme Lazzaroni está no Água Santa. No último domingo, lá em Diadema contra a Ponte, o Guilherme Lazzaroni ficou no banco. Vamos ver hoje no Brinco como que estará Guilherme Lazzaroni. E um detalhe é que o Gabriel Mesquita era o goleiro do Guarani, ele que retornou agora para o Bugre em 2025. Nesse jogo aqui, quem foi o técnico da Ponte foi Fabinho Moreno, interino. Por quê? Porque João Brigatti tinha saído. Mas nesse mesmo dia, a Ponte já apresentava o seu novo técnico, Marcelo Oliveira. Ele chegou, foi lá na concentração, cumprimentou o elenco, comissão técnica e depois foi para o Majestoso, onde ficou no camarote. No dia seguinte ele assumiu, mas não deu muito certo não. Marcelo Oliveira ficou 14 jogos. Ele pegou a Ponte na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B e deixou a Ponte em 9º lugar. É isso aí, meus amigos. 6 de outubro de 2020, uma terça, 21h30, portões fechados, pandemia,
Ponte 2, Tauã e Luizão, Guarani 0. E derby, é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para essa quinta da carne fresca. Assim bovino fresco pedaço, R$ 34,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Filé mignon bovino sem cordão, R$ 79,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Peito de frango com osso fresco, R$ 15,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Pernil suíno fresco com osso, R$ 14,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 42 minutos em Campinas. O Guarani entra em campo daqui a pouco. Partida marcada para 19 horas e 30 minutos. Às 19 horas, a bola vai rolar. E você vai ter a melhor transmissão do rádio com a narração de Leandro Bolles. Está registrado. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos com qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para os seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na rua João Coelho 250, no Padre Anchieta, em Campinas. Saiba mais. Acesse ledmoura.com.br ou então ligue 19 32 81 40 20. Siga também no Instagram em LED Moura _elétrica. Bandeirantes. Ou vamos à análise. Time do Guarani escalado e definido pelo técnico Maurício Souza. Tem diferença em relação àquela escalação que nós sugerimos. Naquela não tinha Deni Júnior e ele começa como titular. Começa com você, Tigrão. O que você achou aí do time do Guarani que entra em campo daqui a pouco, Tigrão? Batista, eu acho que o time tá bem escalado com apenas uma imperfeição. O time tá num 4-2-4, né? Ele tá com 4 atacantes e com 2 volantes. Precisa ter um meia aí. E qual que é a observação que a gente vai fazer durante a partida? E os nossos companheiros que vão comentar o jogo, o Gleger e o CH, certamente vão passar a impressão deles e vão logo detectar. Quem é que vai fechar o tripé do meio? Quem é que volta para tentar fazer a transição junto com 2 volantes? Sarará e Natan, os 2 são volantes. Ah, mas o Sarará encana uma de meia, mas é volante. Quem que volta? João Vitor, vem por dentro? O Luiz Miguel? João Marcelo não, esse fica lá na área. Ou o Deni Júnior. Então ele está jogando com 2 centroavantes, né?
Claro que o João Marcelo tem mais mobilidade. Só tenho essa preocupação de que o meio-campo fique pouco povoado, mas está muito agressivo e muito ofensivo o time. Aqui, claro, na estática fria do pré-jogo, no papel, antes do movimento da bola, antes da dinâmica do jogo, o Guarani está escalado num 4-2-4 com 2 volantes e 4 atacantes. E a gente vai torcer muito para que dê certo e o time tem tudo aí para ganhar o jogo. Para mim é favorito a vitória. Para você, Gleiger, a sua opinião desse time aí que o técnico Maurício Souza montou para hoje? Bem provável que a gente vai ver um time jogando com 2 linhas de 4. E aí eu vou explicar. Primeira linha, e dizer para mim que tá bem escalado, tá? Tá bem escalado o Guarani, não poupou ninguém, tá tudo certo. Time titular para ganhar o jogo. Então, primeira linha, tudo certo, né? O Lucão voltando ali ao time, retornando. Boa a escalação do Lucão, eu gosto, bom jogador. O jogador vai bem por cima, rápido, de recuperação. E aí vem os 2 volantes, Natan e Sarará. E ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o Luiz Miguel de um lado e o João Vitor de outro. Vai ficar os 2 abertos. E vem João Marcelo e Denis Júnior por dentro. E aí fazendo a variação em alguns momentos. Bola do lado esquerdo. O homem aberto do lado direito fecha para fazer o terceiro homem, para fazer esse homem de meio, para povoar um pouco mais o meio. E na alternância do outro lado a mesma coisa. Então, é um time, Batista, que nós vamos ver, sem dúvida nenhuma, bem agrupado, e é isso que tem que ser quando você joga nessa formação. Claro que a gente tem que esperar a bola rolar, né? Mas aparentemente é isso que ele está fazendo. Porque o Luiz Miguel, jogador que joga aberto. João Vitor, jogador que joga aberto também. Lado esquerdo, lado direito. E o João Marcelo, que é um homem de presença de área, um camisa 9 também, vem jogando, vem fazendo essa função, vai jogar junto ao lado ali do Denis Júnior. Eu gosto desse posicionamento. Os blocos bem juntos, né? E fazendo essa alternância, até para tentar levar a bola. E o Sarará deve ser o homem que sai um pouco mais para encostar nesses 2 homens que vão estar à frente, que no caso é o João Marcelo e o Denis Júnior. Gostei da escalação, viu, Batista? São 18h48 em Campinas. Supermercados Galassi. Amigos servindo amigos. Desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. Toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas. Na quinta-feira tem o sensacional Dia da Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas de ótima qualidade pelos melhores preços. Aproveite! Todas essas ofertas fazem parte do Clube Amigos do Galassi, o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Então eu indico Supermercados Galassi. 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi. Amigos servindo amigos. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. A
Acesse aromadaservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18 horas e 52 minutos em Campinas. Daqui a pouco a bola rola, 7h30, Brinco de Ouro. Guarani e Água Santa, jogo decisivo. Aqui na Rádio Bandeirantes, Leandro Boles dá o recado. Vamos lá, começo com você, Gleger. Qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião dos assuntos do dia. Batista, vamos lá. É que você sempre fala aí as pautas, né, Batista? Espera aí que eu tô vendo aqui. Um dos laterais, um dos maiores laterais da história, lateral esquerdo Marcelo, anunciou a aposentadoria. Batista, fez muita história o Marcelo, né? Iniciou a sua carreira lá em Xerém, Fluminense, depois foi pro Real Madrid, aí sim alcançou o ápice da carreira. Baita de um profissional, né? Que teve alguns problemas aí depois no seu retorno, a gente percebe, aí é mais problemas de personalidade, né? Eu até achei, viu, Batista e ouvintes, que ele teria condição ainda de jogar aí mais 1 ou 2 anos, até pela condição técnica, né? Lá no Fluminense, lá o Mano tirou ele do time, né? Deu uma organizada, tal, ele não gostou muito, e aí gera também aquele desconforto treinador-atleta, né? E por isso o Marcelo acabou saindo do Fluminense. Mas eu ainda acho que daria um caldo o Marcelo. Tá com 36 anos, daria para jogar mais 1 ou 2 anos. Aí o Marcelo, que é um cara que se cuida fora do campo também. Então, tá aposentando aí o Marcelo, grande jogador, fez uma história. E para mim ele é o segundo melhor lateral esquerdo da história do Brasil. O primeiro, Roberto Carlos. E para você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. O Neymar, né, ele ficou chateado porque o Jorge Jesus, treinador dele lá no Al Hilal, na Arábia Saudita, falou sobre a condição física dele, né? Diz que ele estava abaixo dos companheiros, né, de time. O campo fala. Aí o Neymar respondendo que quem fala é o campo. Quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu e quem fazia os gols era eu. Que vaidade, hein? O jogo de ontem contra o Botafogo mostrou que o Neymar está abaixo, por isso que ele ficou no banco. O treinador Jorge Jesus falou absoluta verdade. Ele é um jogador genial, mas está abaixo desde a Copa do Mundo de 2022, é isso, né? E se no treino quem decidia era ele, quem fazia os gols era ele, nós podemos passar a chamá-lo não de príncipe, mas de leão de treino. E para você, CH, 18h55, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, quero falar dessa marca de R$1 bilhão na última janela na Série A. Reforços aí que ganharam bastante vulto
pelas contratações de Palmeiras, Botafogo e Bahia, que estão puxando os gastos, tá? Além de falar de Ceará, Vitória, times que estão contratando pra caramba. O Corinthians, nesta janela de final do ano, que menos contratou. O Campeonato Brasileiro está começando a ficar interessante, né? Muito investimento, muitas contratações e muitas repatriações. Muita gente que foi para fora, não deu certo e está voltando. Tomara que o Campeonato Brasileiro seja de alto nível técnico. 18h56 e agora na lata. Responde na lata. O que você achou da reestreia de Neymar Júnior com a camisa do Peixe? Te surpreendeu ou não? Começa com você, CH. O que você achou, hein, do Neymar? Ele pode render mais, mas eu fiquei surpreso. Eu não esperava que ele jogasse meio tempo da maneira que ele jogou. Entendo que ele jogou bem, apesar do empate Santos 1, Botafogo 1. E você, Tigrão, discorra sobre o tema. Estreia apenas discreta. E para você, Gleger Zorzinho, o que tem a dizer sobre Neymar? Eu gostei demais da estreia. Acho que tô com o CH nessa. Acho que ele a intensidade por tudo que ele fez foi assim surpreendente. Para mim, jogou muito Neymar. Conceito? Conceito? Conceito do Neymar ontem. Bom. Eu sigo com você, Gleger. Premier League pode punir jogadores por comemorações com zoeira ou críticas. Liga Inglesa considera repreender atletas por celebrações que provocarem torcedores e times rivais, depois de episódios polêmicos em jogos das últimas semanas. E aí, você concorda com isso? Apesar de gostar do futebol raiz, e no futebol raiz não existia isso, mas aí o problema é esses episódios que têm acontecido, né? Então, eu acho que tá certo aí a Liga Inglesa. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Acho ridículo. Vou mandar um e-mail para a Liga Inglesa sugerindo que eles obriguem o jogador, quando fizer gol, que saia chorando de tristeza. E para você, CH, discorra sobre esse tema importantíssimo. Vivemos nos tempos do mimimi. Tudo é mimimi. Pode fazer nada, você está politicamente incorreto. Tudo bem que tem os episódios recentes que pelo menos provocam, né, a reflexão de todo mundo, mas não concordo não, eu não gosto disso. Essa coisa de proíbe daqui, proíbe dali, torcida única, eu sou contra isso. Sou contra terminantemente. Eu acho que tem que fazer uma campanha grande para conscientização dos jogadores. Para punir, o cara vai fazer o gol, vai provocar o adversário e você vai... pelo amor de Deus. Eu sigo com você, CH. Daqui a pouco a bola rola, derby paulistano. Palmeiras e Corinthians, jogo no Allianz. Qual o seu palpite para o derby de daqui a pouco? Palmeiras, Corinthians ou empate? Empate. E para você, ô Tigrão, tá com o palpitômetro ligado ou não? Tá ligado, agora se ele tá calibrado, não sei. Palmeiras. E para você, Gleger, qual o seu palpite pro jogo de daqui a pouco lá no Allianz Parque? Palmeiras. Gleger, um abraço para você, ótima jornada que vai começar em instantes, Gleger. Até já. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, se Deus quiser, um abraço a todos. Valeu, CH, abraço pra você e ótima jornada. A bola rola 7h30, hein, CH? Até já. E acabou! Muito obrigado pra todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes em FM 85,7 em todas as plataformas digitais e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Leandro Bola está registrado, vai narrar o jogo pra você. Fique aqui porque aqui é muito melhor. Tchau.
termina aqui. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes. Lá, laia, 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 lá. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.